Gente, vocês estão me ouvindo? Alô, alô? Estamos sim, professor. Vamos lá, então? Vamos falar, o professor Norival Júnior falou de benigno, né? Tumores benignos. Agora a gente vai falar de malignos, né? Evidentemente, o tumor maligno vai ser um problema grave, né, para o paciente. Um problema que às vezes vai levar a uma amputação, né? Quando o tratamento não dá muito certo, às vezes até a morte mesmo. Mas o ideal, evidentemente, é a gente pegar o tumor numa fase mais inicial para ficar mais fácil tratar, tá? Então vamos ver o tumor ósseo maligno. Ele tem uma classificação, né, clássica, tipo assim, luxação congênita de quadril, com aquelas classificações clássicas, tumor ósseo maligno também de 1980, N. King. Ele classifica o tumor de acordo com 3 situações: o grau histológico, né? O grau histológico do tumor corresponde à letra G, a localização anatômica corresponde à letra T, e a presença ou ausência de metástase corresponde à letra M. Então, a classificação vai obedecer esses 3 parâmetros, tá bom? Então, de acordo com o grau histológico, né, com a malignidade do tumor, corresponde então à letra G, ele pode ser de baixo grau, G1, de alto grau, G2. Portanto, uma classificação muito simples, acadêmica, simples, tá? Baixo grau G1, alto grau G2. De acordo com a localização anatômica, ele pode estar dentro do compartimento, chamado T1, ou extracompartimento, chamado T2. O que é dentro do compartimento? É a intracompartimental, quer dizer, a lesão ela está só no compartimento, por exemplo, tibial ainda. Ela não está fora do compartimento tibial. Isso é importante. A gente vai ver que é importante. Para a lesão ficar dentro do compartimento, que vai ser um bom fator, né? Chamado T1, existem também barreiras naturais. Quais são as nossas barreiras naturais? Pensa no osso. O osso tem o que de barreira? Importante, a cortical do osso, né? A nossa cortical óssea é uma barreira. O periósteo é aquela membrana que recobre o osso, é uma barreira, né? A cartilagem de crescimento que a criança tem é uma barreira, chamada de placa epifisária. A cartilagem que normalmente fica na articulação da gente, aquela superfície lisa, polida, aquela cartilagem hialina, isso é uma barreira também, né? A parte muscular, ó, passando, né, a lembrar que a fáscia muscular vai ser uma barreira, o septo intermuscular vai ser uma barreira. Por exemplo, o músculo quadríceps, ele tem 4 partes, o quadríceps da coxa. As partes do quadríceps são divididas por septo intermuscular, né? Ele tem o quadríceps, né? Quando a gente pensa no músculo da coxa, anterior da coxa, o quadríceps tem 4, é como se fosse 4 pequenos músculos, né? Formando o grande quadríceps. E aqui, ó, a metástase. Evidentemente, a ausência de metástase, M0, ó, muito melhor. E a presença de metástase, M1, muito pior, né? Então, ó, Enequim, 1980. Isso cai em concurso também, né? Ó, G1, baixo grau de malignidade. G2, alto grau de malignidade. Localização anatômica, intracompartimental, T1. Extracompartimental, quer dizer, a lesão se perdeu um pouco o controle da lesão, né, naquela localização, T2, né? E a metástase. Ausência de metástase, M0. Presença de metástase, M1. Tá bom?
Então fica assim, ó. Estadiamento de Nequim clássico para tumores ósseos malignos. Então aqui tá, ó, as situações que podem acontecer, né? Na verdade, isso aqui são estágios. Acho que a gente pergunta mais a vocês na prova, isso aqui, ó. Vocês vão ter que saber o grau de malignidade, né? Se ela é a localização dela, ou, né, se ela é intra ou extracompartimental, e se tem metástase ou se não tem metástase. Aí o estágio, né? Evidentemente, o estágio 1A é muito melhor que o estágio 3B. Por quê? Por que o estágio 1A é melhor? Porque tem um baixo grau de malignidade, ela está intracompartimental e ela não tem metástase. Porque o 3B é muito ruim. Por quê? Porque o 3B é extracompartimental, já você perdeu o controle da localização e tem metástase. Então, o 3B é muito ruim, né? Tá? Tumor de Ewing é um tumor da criança, é um tumor grave, porque é maligno na criança. Então, esse tumor aqui, por exemplo, ó, aqui ó, na fíbula, eu tenho uma fíbula aqui, ó, os ossos da perna. Eu vejo que a minha fíbula, na região diafisária distal da fíbula, eu tenho aqui uma imagem que tem... se você for descrever essa imagem da fíbula aqui, ó, no AP, anteroposterior, você vai ter que dizer o seguinte, ó. Tem aqui imagens de hipertransparência mais hipotransparência, por exemplo. Aqui está muito preto, ó, não é? Hipertransparente. Aqui está mais branco. Hipotransparente, quer dizer, mistura um pouquinho. E o que aconteceu? Se você identifica muito bem no perfil, o que aconteceu? A cortical óssea destruiu a cortical aqui, ó. Você olha, você identifica muito bem no perfil. No AP nem tanto. Aqui tem um AP, ó. No perfil da perna, né, do terço distal da perna, você vê que está destruindo a cortical, ó. Se você acompanhar a cortical aqui, ó, está destruindo a cortical, ó. E, consequentemente, está invadindo partes moles. Né? Isso é ruim, né? Claro. Então, ó, é um tumor maligno relativamente frequente, quando a gente falar de tumor maligno. Qual o tumor maligno, né? Dentes malignos relativamente frequentes? Tumor de Ewing. É na criança. É muito maligno. Bom, ele se origina de células indiferenciadas do tecido hematopoético. Né? Esse aqui é mais para concurso, se for fazer algum concurso, né? Aí, o paciente, o que acontece? O paciente ele é jovem, né? Lembra quando o Júnior falou, né? Por exemplo, cisto ósseo pode acontecer na criança, né? A criança na adolescência, no início da adolescência, cisto ósseo simples, né? Osteocondroma, um tumor que aparece enquanto a gente está crescendo, a idade que ele aparece. O Ewing, que é um tumor maligno da criança, por que da criança? Porque a prevalência é de 5 a 15 anos de idade. Então, eles chamam de tumor maligno da criança. Ele é diafisário. Uma grande característica do Ewing é que ele é diafisário. Aqui, ele está cometendo a diáfise da fíbula. A diáfise distal da fíbula. Aqui, ele está cometendo a diáfise de quem? Que osso que é esse aqui? Do fêmur. Ó. A diáfise do fêmur. Tá? Você vê que
Aqui, ó, isso aqui é a parte do joelho, a parte distal do fêmur, que é a cartilagem de crescimento da metáfise distal do fêmur. É que não apareceu aqui a cabeça do fêmur. Aqui é a diástase do fêmur. E a gente está vendo aqui, ó, imagem, né, que está destruindo a cortical, ó, invadindo partes moles, ó, né? Aqui no AP, ó, isso aqui é o perfil do fêmur, isso aqui é o AP do fêmur, ó, AP do fêmur, perfil do fêmur. Então está destruindo aqui no AP, ó, você vê que a cortical aqui, ó, você não consegue mais ter o contorno que você tem aqui, ó, a cortical, ó. Olha o contorno da cortical no início aqui, ó. Você vai acompanhando, você perde o contorno, né? Destruiu o cortical, invadiu partes moles, misturando aqui imagens de hipotransparência branca, alguma imagem mais preta, hipertransparência, fica misturando, né? Isso aqui é a raiz do sol, na verdade. Isso aqui, ó. Quando o Júnior falou no início para vocês, aqueles raios que ficam transversais ao osso, ó, chamados de raios do sol. Mas essas imagens malignas, casca de cebola, raio de sol, triângulo de códimo, às vezes, no mesmo tumor, você tem todas as imagens. Tá bom? Quando a gente fala tumor da criança, maligno da criança, o Ewing, mais comum em fêmur e fíbula. Então, aqui, ó, a gente está mostrando o Ewing no fêmur, na diástase do fêmur, e aqui está mostrando o tumor de Ewing na diástase da tíbia, da fíbula. Por que isso? Porque ele é mais comum no fêmur e na fíbula. No início, às vezes, a gente confunde com a osteomielite. A gente vai ainda colocar para vocês no AVA, no sistema, uma aula chamada de infecções em ortopedia. Aí a gente vai falar de osteomielite e de artrite séptica. A osteomielite, ela destrói o osso e vai dando reação, né, em volta, em torno do osso, por causa da infecção, da bactéria. Então, inicialmente, o Ewing pode ser confundido com a osteomielite aguda, né? Mas, é claro que com a evolução, a gente vai ver que não é um tumor e não é uma osteomielite aguda. Dá muita dor, edema, a coxa ou a perna ficou muito inchado, né? Demasiado, rubor, calor, aqueles sinais inflamatórios, né? Quais são os 5 sinais inflamatórios? São esses, ó, dor, edema, calor, rubor e impotência funcional. Esses são os sinais inflamatórios. 5, né? E febre, ele simula muito a osteomielite, ele é um tumor agressivo que o paciente faz febre, tá? Radiologicamente, ó, aqui, ó, por exemplo, sarcoma de Ewing no fêmur, ó. Ele destrói a cortical, como se estivesse roendo a cortical, né? Do osso, ó, roendo, destruindo. Eles chamam de ruído de traça. Ele pode dar uma imagem chamada de casca de cebola, pode dar imagem lítica. O que é imagem lítica? A imagem é hipertransparente, quer dizer, uma imagem preta, lítica. Ele pode dar imagem blástica. O que é imagem blástica? É uma imagem hipotransparente, imagem branca. Isso aqui, ó. Aqui está misturando aqui, ó. Se você for pegar essa região aqui, ó, a cortical interna do fêmur, está misturando a área lítica, né, com a área preta, com a área blástica, ó. Tem umas traves aqui, ó, de tecido branco aqui, ó, né? Tá? Então, o Júnior falou para vocês no início, ó, aquelas imagens, né? Ruído de traça, raios de sol, casca de cebola, imagem lítica, imagem blástica, né? Lítica é preta, blástica é branca.
né, lítica aqui, ó, a imagem preta. Triângulo de Cosme, ele mostrou que é uma reação. Aqui não tem um triângulo clássico não nessa imagem, mas é uma reação do periósteo, que vai desenhar um triângulo, tá? Tratamento. Isso aqui a gente pergunta em prova. O tratamento do Ewing é o quê? Se faz uma quimioterapia pré-operatória para diminuir o tamanho do tumor, tem que diminuir o tamanho do tumor. Normalmente eles fazem, o oncologista faz com a quimioterapia pré-operatória e depois de diminuir o tamanho do tumor, se faz a ressecção do tumor. E depois da cirurgia, se continua fazendo quimioterapia ou radioterapia, depende da avaliação do oncologista. Tá? Em algumas situações, o paciente evolui para amputação, né, que a gente quer evitar. Por isso que é bom, tumor, o ideal é o diagnóstico precoce, para a gente evitar, né, situações mais drásticas, como, por exemplo, a amputação. O que aconteceu aqui? Esse paciente, ó, ele tinha um sarcoma de Ewing na fíbula. Ó. O que se fez aqui? Primeiro fez uma quimioterapia pré-operatória, depois se ressecou a fíbula. Ó. Aqui você está vendo aqui, nesse pré-operatório, tem a fíbula. Ó. Aqui do lado é a tíbia. E aqui no pós-operatório, você está vendo só a tíbia, já se ressecou a fíbula e ele continuou com a quimioterapia no pós-operatório. Né? Esse jovem aqui, ó, de uns 13, 14 anos, ó, tá? Ele ressecou a fíbula, ó, a incisão da fíbula, ressecou a fíbula e está fazendo quimioterapia pós-operatória. Ele fez quimioterapia pós-operatória. Então, né, lembrar que o sarcoma de Ewing, ele é sensível à quimioterapia e à radioterapia. Você vê, a gente pergunta na prova. Quando se faz radioterapia se faz na área, né? Eles localizam a área onde tinha, né, o tumor, onde foi tratado o tumor. Tem que, se for na região da cartilagem de crescimento, tem que proteger a cartilagem de crescimento. Senão ela destrói a radioterapia, destrói a cartilagem de crescimento. E pode dar alterações de crescimento. Né? Aqui, o sarcoma de Ewing na fíbula, na diástata fíbula, lesões líticas, lesões blásticas misturadas, né? De ruídos de traça, destruindo a cortical, né? Olha o perfil, ó, tamanho da fíbula, totalmente alterada a fíbula. E a quimioterapia, ó, o tratamento quimioterápico, como a lesão some, muitas das vezes com o tratamento quimioterápico. Essa imagem aqui, ele quis mostrar a vocês como a quimioterapia, e às vezes no pós-operatório, a quimio e a radioterapia são importantes, né? Um tumor, no tratamento de um tumor. Diagnóstico diferencial, então. Qual o grande diagnóstico diferencial? Que às vezes a gente pergunta até na prova, osteomielite hematogênica aguda. Pode ter diagnóstico também diferencial com osteosarcoma, que a gente vai falar um pouquinho, e outros tumores também. Mas o grande diagnóstico, né, diferencial, é a osteomielite hematogênica aguda. E o osteosarcoma? Acho que vocês não estudaram ainda, mas vocês já ouviram falar o osteosarcoma, e vocês sabem que o osteosarcoma é um tumor maligno, né? Tumor ósseo maligno. Produtor de osso, né? O osteosarcoma produz osso maligno, né? É o sarcoma primário do osso mais comum. O condrosarcoma, ele produz cartilagem e é maligno. O osteosarcoma produz osso e é maligno. O sarcoma primário do osso mais comum é o osteosarcoma.
tá bom? Tem vários tipos de osteosarcoma, né? Isso aqui é uma coisa mais para curiosidade de vocês. Osteosarcoma, por exemplo, clássico ou central, ele se desenvolve no interior do osso. Justa cortical, ele se inicia junto ao periósteo. Endostial, ele tem origem no endósteo, quer dizer, ele tem origem no canal medular do osso, né? Naquela parte próxima à cortical. Tem um baixo grau de malignidade. Quando ele é endostial é melhor, porque ele tem um baixo grau de malignidade. Ele pode ser secundário à irradiação. Quando ele é secundário à radiação, né, ele normalmente é muito agressivo. Por exemplo, a pessoa fez radioterapia devido a alguma patologia, por exemplo. A pessoa fez radioterapia devido a um tumor de mama. Então, anos depois, ela pode desenvolver o osteosarcoma. E quando é essa situação, ele normalmente é agressivo. Doença de Paget, né? Doença de Paget é aquela doença em que o osso vai ficando endurecido, ele vai ficando como se fosse perdendo a sua medular, vai ficando muito duro em pacientes idosos. Né? São situações, a gente não costuma cobrar isso a vocês, mas assim, para vocês identificarem que existem vários tipos de osteosarcomas, tá? Clássico central, justa cortical, endostial, secundária é radiação, secundária é doença de Paget. Olha só, quando o paciente, por exemplo, olha a coxa do paciente, aqui está a perna, aqui está a coxa, todos os sinais inflamatórios, o paciente certamente tem muita dor, edema, calor, rubor. Rubor é é como se tivesse um brilho, né? Um tecido da pele ali, tá? Impotência funcional. Aí se faz um raio-x, tem uma destruição importante, né? É claro que esse tumor, esse osteosarcoma, aqui na coxa, ele está no estágio avançado. E o osteosarcoma, ele acontece em adolescente e adulto jovem. Então, o tumor, por exemplo, ele vai de 11 anos até mais ou menos 30 anos. Então, é um tumor que pega a pessoa começando a vida, né? Imagina só, um tumor desse tamanho na pessoa começando a vida. Normalmente localiza-se no joelho. Ele gosta de metástase, e metástase distal do fêmur e proximal da tíbia. O Júnior falou, quando o Júnior falou de tumor benigno, por exemplo, ele falou cisto ósseo simples. Às vezes a criança que tem um cisto, o adolescente, ele faz um cisto ósseo, quebra, fratura, né? O encondroma, aquele tumor benigno lá na falange, às vezes ele descobre com uma fratura. O osteosarcoma, raramente aparece fratura patológica. Não é comum fratura patológica. E o paciente, ele tenta associar o osteosarcoma, quando ele chega no médico, esse paciente aqui, ó, por exemplo, ele tenta, na primeira consulta dele, associar o osteosarcoma a um trauma. Ele sempre fala isso. O que a gente sabe, né, como médico, a gente sabe que não é a verdade, não foi por causa disso que ele desenvolveu o osteosarcoma, mas na primeira consulta, ele sempre tenta associar um trauma, tá? Olha o joelho desse paciente, ó. Imagina só, um paciente, por exemplo, de 25 anos, chegar no consultório, né, de um médico, de um ortopedista, com o joelho dessa forma, né? Professor, não entendi a questão do trauma. Ele é a causa Não, não, ele chega, o paciente, o osteosarcoma, ele não tem relação com trauma, não tem. Mas é uma curiosidade que o paciente, quando ele chega no consultório, na primeira consulta, ele quer sempre tentar relacionar, né, o tumor dele a um trauma que ele teve. Eu bati a perna há determinado tempo atrás, não sei o quê. Ele tenta relacionar a um trauma, mas, né, a gente, como médico, sabe que isso não é verdade, né?
Ah, entendi. É só o relato dele, né? Que ele vai tentar justificar, né? Isso mesmo. Entendi. Ele vai tentar justificar, de repente, ele chega num estágio avançado, ele sabe que deveria ter ido ao médico antes, né? E vai tentar justificar de alguma forma, né? Olha só o tamanho desse joelho, né? Tá? ele, o osteosarcoma também tem diagnóstico diferencial importante, ó, com osteomielite, infecção. A infecção, osteomielite, né? Infecção do osso, ela vai sempre ser diagnóstico diferencial de um tumor maligno, né? Na verdade, vai ser sempre ser um diagnóstico diferencial. Miosite ossificante, às vezes acontece de osso, né, fazer uma calcificação, tem uma doença chamada miosite ossificante, em que o osso vai ficando mais branco, mais hipotransparente, pode ser diagnóstico diferencial. Calo ósseo, lembra da consolidação? Que a fratura faz calo ósseo, né? Sempre também um diagnóstico diferencial. Isso aqui é um osteosarcoma, a região metafisária proximal da tíbia, tá? Aqui um AP, ó. Você vê que essa parte aqui, metafisária, está com formação óssea aqui, ó, junto à fíbula. Destruiu a cortical aqui, ó, da tíbia aqui, ó. Invadiu partes moles. Perfil aqui, ó, uma imagem hipotransparente. Aqui já está destruindo a cortical. Região metafisária. Aqui, no raio-x de um osteosarcoma, tumor maligno, né? Lembra que o Júnior falou no início, ó. Ruído de traça, triângulo de Codman, raios de sol, caixa de cebola. Isso pode aparecer em qualquer tumor maligno. Por quê? Por que aparecem essas lesões ósseas do tumor maligno? Porque o tumor maligno ele cresce rápido. E o osso reage, ele tenta se defender, ele tenta reagir. Ele pode reagir formando osso. Aí dá a imagem. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, você olhando aqui, ó, o osteosarcoma na metástase distal do fêmur, ó. Isso aqui, ó. O osteosarcoma na metástase distal do fêmur. Porque essa imagem aqui, ó, é um raio de sol. Ó, o osso, a reação aqui foi tentar tá formando aqui, ó, o osso, ó, perpendicular ao eixo do fêmur, que é o raio de sol, né? A perpendicular não está paralelo, está perpendicular ao eixo do fêmur. E se estivesse formando o osso paralelo ao eixo do fêmur, seria a caixa de cebola, que vão fazendo aquelas camadas. Aqui está perpendicular ao eixo do fêmur. Raios de sol. Aqui no AP a mesma coisa. Ó. Raios de sol. Ele cresce tanto que ele começa a fazer uma reação periosteal. Ó. Osso bom aqui, ó, começa a fazer uma reação periosteal. Aí vocês vão notar que o periósteo subiu aqui. Ó. Aí desenhou um triângulo aqui. Como é que se chama esse triângulo? Isso aqui está clássico. Ó. Como é que se chama esse triângulo? Triângulo de Codman, tá? Codman. Aqui, ó. Aqui a cartilagem de crescimento, aqui é uma barreira natural, lembra? A placa epifisária é uma barreira natural. A cartilagem articular aqui, ó, também é uma barreira natural. A cortical óssea é uma barreira natural. A cortical aqui, ó, é uma barreira natural ao crescimento do tumor. Mas ele está crescendo, está destruindo tudo. Ele é agressivo, né? Por isso que é importante o diagnóstico precoce do tumor, né? Olha aqui, ó, na metástase proximal da tíbia, ó. Você vê que ele começou a crescer aqui, ó, esse aspecto aqui, ó, na metástase, que é a tíbia, né? Cartilagem de crescimento. Tem uma produção de osso aqui, ó, na metástase proximal da tíbia.
até com o aspecto inicial aqui, ó, se vocês acompanharem, está o quê? Um crescimento aqui, está o quê? Ele está perpendicular ou paralelo ao eixo da tíbia? Ele está paralelo ao eixo da tíbia, ó, aparece. Ó. Ele fez o que aqui? Você pode colocar, por exemplo, na descrição radiológica, o que ele fez? Uma casca de cebola. Tá? Aqui, ó. Ele fez uma casca de cebola. Então, assim, aqui, ó, se você olhar aqui, ó, já está diferente, né? Tá aparecendo mais um raio do sol aqui, ó. Esse perfil. Então, tipos de imagens de tumor maligno. Tá? E o osteosarcoma, que a gente às vezes pergunta na prova. Lembrar que Ewing, por exemplo, você faz quimioterapia pré-operatória. No osteosarcoma também, quimioterapia pré-operatória. Agora, ele não é radiosensível. Ewing é radiosensível. O osteosarcoma não é radiosensível. Você vê, a gente pergunta na prova. Dá para não confundir. Resseca o tumor, né? Claro que o tumor você quer fazer quimioterapia pré-operatória para diminuir o tamanho dele e depois resseca ele, né? Às vezes, né, igual o Ewing, pode terminar em que? Amputação, muitas das vezes. Disseminação por via hematogênica. Né? Normalmente a disseminação do tumor é por via hematogênica. E às vezes cai em prova de concurso. Ó. Aonde normalmente ocorre metástase no osteosarcoma? Então, o osteosarcoma da metástase normalmente para onde? Para pulmão. Isso aqui é uma imagem aqui, ó, no pulmão, ó. Uma imagem sólida no pulmão direito, né? Branca, hipotransparente, que é uma metástase de osteosarcoma. Muitas das vezes se resseca o tumor e coloca essas endopróteses aqui, ó. São aquelas próteses não convencionais, né? Você sabe que prótese o que é prótese convencional, por exemplo? O paciente tem uma artrose no joelho. Se tem uma artrose no joelho, ele vai substituir a articulação do joelho por aquela prótese tradicional, bem junto à articulação ali. Isso aqui é uma prótese não convencional. Na região do joelho, normalmente usada para tumor. Né, quando se resseca um tumor. O osteosarcoma, tumor maligno que produz osso. E o condrosarcoma? É um tumor maligno que produz cartilagem. Isso aqui, ó. É. Condrosarcoma. Aqui, ó. Na região do úmero proximal, ó. Você vê que está totalmente alterado o osso aqui, ó. Está largo. Você olha o osso aqui, você não consegue identificar bem. Você vê imagem branca, imagem preta, né? Aqui é uma imagem mais preta aqui, ó. E uma imagem mais branca. Quer dizer, imagem de hipertransparência e de hipotransparência. O condrosarcoma, ele pode ser primário ou secundário. Por exemplo, ele pode ser secundário a um encondroma. Um exemplo. Eu tive encondroma e depois fiz um condrosarcoma, né? E pode ser primário. Ele é mais comum no adulto, por exemplo, o osteosarcoma, ele normalmente vai no adolescente e no adulto até por volta de 30 anos. O osteosarcoma. O condrosarcoma, ele normalmente acomete adultos com mais de 30 anos. E ele, né, ele atinge, igual o osteosarcoma, ele gosta de metáfise. O condrosarcoma também gosta de metáfise do osso, né? Quando o osso é longo, né? Por exemplo, fêmur, úmero, isso aqui é do úmero. A metáfise proximal do úmero aqui. Aqui, ó.
né? Mas pode atingir pelve também. Ele pode acometer pelve. O condrosarcoma, diferente de tumor de Ewing, diferente do osteosarcoma, ele tem crescimento lento. Ele cresce lentamente. Às vezes o paciente fica anos com o condrosarcoma crescendo, não vai ao médico, né? Porque ele tem um crescimento lento. E ele pode produzir metástases para os pulmões, igual ao osteosarcoma, podendo produzir metástases para os pulmões. A gente estava falando que o condrosarcoma ele pode ser primário ou pode ser secundário. Por exemplo, ele pode ser secundário ao encondroma, né, que é aquele que dá na falange, é um tumor benigno que dá na falange. Ele pode ser secundário ao osteocondroma, que é um tumor benigno que dá em metástase, né, dos ossos longos, né? É claro que a porcentagem é muito pequena de malignização do encondroma, do osteocondroma. Quando a gente tem vários, por exemplo, osteocondromatose múltipla, tá? Aí a porcentagem aumenta. Por exemplo, 10% maligniza. Quando tem vários encondromas, que eles chamam de encondromatose múltipla, doença de Ollier, aí a porcentagem aumenta muito. Ó. 30% maligniza. Quando é um encondroma ou osteocondroma puro, solitário, né? Raramente maligniza. Muito difícil. Tá bom? E o que tem uma característica assim, que sempre cai em prova, do condrosarcoma que tem um crescimento lento? O que é? É um tumor que produz cartilagem. Então, o que acontece com a cartilagem? Ela calcifica. Aí dá classicamente essa imagem aqui, ó. Essa imagem é clássica de um condrosarcoma. Na verdade, isso aqui você só faz uma biópsia aqui para se confirmar. Se você olhar um raio-x desse aqui, ó, é clássica de condrosarcoma. Por quê? Calcificações algodonosas. Calcificações em forma de algodão. Igual tá aqui. Tá? Por quê? Porque ele tem o crescimento lento e aquela cartilagem, né, ela é um tumor produtor de cartilagem, como sarcoma, ela vai se calcificando. Aí aparece essa imagem clássica aqui. Lembrar que ele gosta de metástase, ele é igual ao osteosarcoma. Quando ele atinge o osso longo, ele gosta da metástase. E aqui, ó, por exemplo, isso aqui é o quê? Uma osteocondromatose múltipla, que isso aqui, ó, vários osteocondromas, né, que formou e que pode secundariamente gerar um condrosarcoma. Aqui na pelve, ó, ele acomete pelve também, ó. Clássica imagem de condrosarcoma por causa das calcificações algodonosas, né? Ó, aqui desculpa, aqui na metáfise proximal do fêmur, né? Isso aqui é a metáfise proximal do fêmur que está destruído. E aqui, ó, é na pelve. Então, ele acomete muito o fêmur, o úmero e a pelve. Como é que se trata? Isso a gente pergunta em prova, ó. O tratamento ele é cirúrgico. O condrosarcoma, ele responde mal à quimio e à rádio. Então não adianta fazer quimio nem rádio. Né? Por exemplo, o osteosarcoma, você faz quimio, né? Você quer melhorar o paciente, você faz quimioterapia. Agora, o condrosarcoma, ele não responde nem à quimioterapia e nem à radioterapia. Na verdade, o tratamento dessa lesão é um tratamento cirúrgico. Aqui tem que ser um tratamento cirúrgico.
Ressecção da lesão. O bom se respondesse a químio seria que haveria o quê? Diminuição do tamanho do tumor, né? Mas ele não responde. Então tem que fazer uma ressecção cirúrgica ampla. Isso aí, muitas das vezes, né, vai acabar gerando uma prótese grande, de aquelas não convencionais, ou então gerando amputação, né? Tá? Mieloma múltiplo. Mieloma múltiplo, né, é uma lesão importante, são lesões múltiplas, ó, líticas, por exemplo, aqui é um tumor maligno, né, que gera, por exemplo, aqui na calota craniana. Ó. Vocês veem que a calota ela tem várias lesões líticas em toda a sua extensão, ó, né? Aqui, ó, no fêmur proximal, ó, várias lesões líticas, ó, lesões múltiplas, né? Aqui na bacia também pegando, ó, lesões líticas, ó. Essa pelve aqui também, ó. Olha só a pelve, ó. Lesões líticas múltiplas nos dois lados, ó. Vocês acompanharam essa pelve. Então, o mieloma múltiplo tem como característica a presença de proteínas anormais no sangue e urina. Isso aqui é questão de prova, de concurso, né? Proteína de Benz-Jones, característica do mieloma múltiplo. Vocês estudaram mieloma múltiplo em clínica médica ou vão estudar. São pacientes mais idosos, 50, 60, 70 anos. Localização mais comum, coluna vertebral. Pelve, que está na pelve, ó. Costelas, externo, crânio, ó. Aqui está no crânio, né? Ó, o úmero, ó, destruído por causa do mieloma múltiplo. Lesões múltiplas, líticas. Aqui tem até uma fratura patológica aqui, ó, parte distal do úmero. Dá muita dor, mieloma múltiplo dói muito. Se acometer a coluna, o paciente tem, né, lombalgia, dor ciática. Muita fratura patológica, igual aqui no úmero, porque o osso ele fica muito fraco e muito destruído. O diagnóstico de laboratório é o mielograma. Normalmente se faz uma punção do externo, a punção simples com agulha do externo, tentando, através de um pouquinho de osso que se consegue com essa punção, misturada com sangue, você, né, a cristilíaca também pode fazer uma biópsia, mas é mais fácil no externo, se faz um mielograma para confirmar a proteína, né, confirmar o diagnóstico também, histopatológico, células plasmáticas atípicas no mielograma, aumento de células plasmáticas normais no mielograma. E aqui é a imagem que fica do mieloma múltiplo, que todo mundo em clínica médica, né? Na ortopedia, vocês são lesões líticas múltiplas em forma de bolha que aparece aqui, por exemplo, na calota craniana. Isso aqui é aquela imagem clássica do mieloma múltiplo, né? Que aparece aqui na calota craniana, em que todas as disciplinas que vão falar sobre mieloma múltiplo, vou mostrar a vocês, né? Elas mostram essa imagem a vocês aqui, ó, a calota craniana aqui. São lesões arredondadas normalmente, ó, e bem definidas, né? Ó, bem redonda, definida, quer dizer, tem um limite, né? Você consegue definir o limite da lesão, ó. Eles chamam de bolhas de sabão, né? Então, quando vocês ouvirem falar assim, bolhas de sabão, é igual
calcificações algodonosas, vocês vão lembrar do condrosarcoma. Aí vocês vão ouvir bolha de sabão, vocês vão lembrar do mieloma múltiplo, né? Tá? Quimioterapia, se faz químio, quando o mieloma comete várias regiões, né? Vários segmentos. Radioterapia, ressecção cirúrgica, se for uma forma localizada, mas ele normalmente ele acomete vários segmentos, né? Então, assim, em relação à radioquímica, gente, só para... Isso aqui, às vezes a gente pergunta em prova e vocês confundem um pouquinho, ó. Ó, por exemplo, tumor de Ewing, aquele sarcoma da criança, ele responde bem a químio, e no pós-operatório se faz químio ou radioterapia. Aí depois você passa pós-sarcoma, ó. Tá? Aí o sarcoma, ele responde bem a químio, mas ele não responde à radioterapia. Aí depois você passa o condrosarcoma. O condrosarcoma, ele não responde nem à químio nem à radioterapia. Não responde nem à químio nem à radioterapia. O mieloma múltiplo, ele responde à químio e à radioterapia. Responde, tá? E metástase, né? Metástase do osso. O osso é um local de metástase, evidentemente, tumor de próstata, tumor de mama. Outros tumores podem dar metástase para o osso. Aqui, no caso, uma metástase acometendo o colo do fêmur, ó, devido a um tumor de mama, né? Então, um tumor de mama gerou uma metástase aqui na região do colo do fêmur e fraturou o colo do fêmur, né? Evidentemente, né, isso é evidente, né, gente? A metástase é a forma mais comum de um tumor ósseo maligno, né? Se a gente for gerar em porcentagem. Quando que aparece mais uma lesão maligna no osso? Na metástase, né? É uma metástase de um tumor à distância do osso, certo? É a forma mais comum. Locais preferenciais, ó. Vértebras, pelve, fêmur, costela, crânio, úmero, são locais preferenciais de metástase, tá? A via hematogênica é a forma de disseminação mais comum dos carcinomas. Lembra que o sarcoma, por via hematogênica, normalmente dá metástase para o pulmão? Então, a via hematogênica é a forma mais frequente de disseminação óssea dos carcinomas. Por exemplo, o paciente tem um carcinoma de mama. Imagina, não tem nada a ver com o osso, carcinoma de mama. Então, se ele atingir o osso, vai ser por quê? Vai ser porque, normalmente, foi por via hematogênica que ele atingiu o osso. Tá? Em porcentagem, a mama que dá mais metástase para o osso. Quase metade. Tá bom? Quase metade. Depois tem mieloma, rim, pulmão, próstata, tireoide. Tá bom? E o tratamento de metástase é sempre difícil, né? Porque metástase aí a classificação de Aniquim já muda. No caso de tumor, ó, pensa bem, um tumor ósseo, quando tem metástase, já é complicado, né? Imagina um osteosarcoma com metástase para o pulmão. Isso aí já você vai no estágio mais avançado da doença, né? Então, assim, se um paciente está tratando um carcinoma de mama, adenocarcinoma de mama, né, deu metástase para o osso, evidentemente vai ser um tratamento mais complicado. E, né,
A gente tem que considerar no tratamento o estado geral do paciente, né? Nutrição, radioterapia, vai dar uma diminuição da destruição óssea, vai aliviar a dor. Quimioterapia vão ser situações especiais, né? O oncologista que vai definir. Cirurgia, quando a metástase é na coluna, na vértebra, né? Vocês sabem que vértebra é o local de metástase, ó. Vértebra. Quando é na vértebra, o ideal é o tratamento cirúrgico. Por quê? Porque se você não intervir numa metástase vertebral, ela vai atingir a medula e vai o paciente ficar com lesão neurológica. Então, isso é indicação cirúrgica. Por exemplo, coluna, vértebra é indicação cirúrgica. Né? Por exemplo, aqui, ó, paciente do sexo masculino, 16 anos. Dor e abaulamento na região lateral do joelho direito há 3 meses. Sem trauma. Nega febre, mais um emagrecimento de 10 quilos. Tá bom? Ao exame físico descorado, emagrecido, o joelho direito com aumento de volume, o joelho direito tem aumento de volume, endurecido na topografia da fíbula proximal. Né? A região da fíbula proximal está endurecida. Doloroso a palpação, aderida a planos profundos. Ele tem 16 anos. Aí se faz o raio-x, ó. Tem uma imagem na fíbula aqui, ó, destruindo a parte proximal da fíbula, ó. Uma imagem aqui, ó, que ela não está bem definida, a cortical. Imagem de produção de osso aqui, ó. Aqui imagem de destruição de osso, né? Lítica, blástica. Aqui no perfil, ó. Produção de osso aqui, ó. Aqui destruição de osso. Depois fez ressonância, TC, cintilografia. Tá? Isso aqui é uma cintilografia, ó. Aumento da captação na cintilografia na região do joelho direito, ó. Tá bom? Aí se faz uma biópsia da lesão, ó. Pequeno acesso, tirou um pedacinho de osso, ó. Essa trefina, o nome disso aqui é uma trefina. Você tirou um pedacinho de osso, mandou para exame. Aqui é o ATC de pulmão, ó. Tentando evidenciar se tem metástase ou não. Aí o que aconteceu? Ele tinha, esse paciente, um paciente tem esse estado como um todo. Eles fizeram um círculo aqui porque no laudo da TC do pulmão, isso aqui é uma ressonância, ó, da perna, tá? E aqui, ó, na ressonância apareceu essa imagem aqui, ó, um sinal bem diferente aqui na região proximal da fíbula, aqui, ó. E apareceu na TC do tórax uma imagem aqui que o radiologista interrogou isso aqui, ó, como uma imagem suspeita aqui, né? A cintilografia, o que apareceu? Na cintilografia aparece um aumento da captação na região do joelho aqui, ó. Aí fez a biópsia, né? Aí, ó, a biópsia, peça, tá? Isso é um osteosarcoma. Isso era um osteosarcoma. Na verdade, um osteosarcoma, ó. Um paciente de 16 anos.
O osteosarcoma, ele costuma aparecer mais ou menos na adolescência e o adulto jovem. Ele tinha 16 anos. O osteosarcoma, né, ele normalmente atinge a região metafisária. No caso aqui, ó, metáfise da fíbula proximal. Metáfise proximal da fíbula, né? Metáfise proximal da fíbula, ó. Uma lesão. Um raio-x simples. Ó. A tíbia está direitinho. A fíbula que está com lesão. Metáfise proximal da fíbula. Aí ele fez um monte de coisa. Ó. Ressonância, tecido do tórax, cintilografia. Então, na ressonância, aparece uma imagem em que, né, o sinal está diferente aqui, né? Aqui, ó, aqui está a tíbia normal, ó. Aqui a fíbula, em volta da fíbula, olha só, no corte transversal, ó. Aqui está a fíbula, ó. Em torno da fíbula, uma imagem grande, né, de tecido mole também, aqui em volta da fíbula. Aí faz a TC do pulmão, aparece um nódulo aqui. Fez a biópsia, deu o diagnóstico de osteosarcoma. Aí tratamento com quimioterapia, né? Depois de 3 meses, o nódulo que tinha suspeito lá no tórax, na TC do tórax, sumiu. Esse nódulo suspeito aqui, ó, depois de 3 meses de quimio, sumiu, né? Deram como tem sumido. Aí se fez o quê? Ressecção, ó, com margem ampla, depois da quimioterapia, para diminuir o tamanho do tumor, né? Aí depois que resseca cirurgicamente, se começa a fazer quimioterapia de novo. Isso não é sarcoma, tá bom? Lembrar que o osteosarcoma, ele não responde à radioterapia, ele só responde à quimioterapia. A peça cirúrgica, ó. Aqui, ó, sobrou a fíbula, né? Parte da diáfise média para distal da fíbula. E essa região metafisária proximal aqui, ó, foi toda ressecada junto dessa peça aqui. Né? Tá bom? Aqui um raio-x pós-operatório, então. Aí a cicatriz, ó, lembra que ele tem 16 anos, né? Cicatriz na parte proximal da perna. 18 meses de pós-operatório sem sinais de recidiva local ou sistêmica. Quer dizer, um paciente que teve um bom resultado, né? Graças a Deus. Então, esse é um caso clínico de um paciente que teve o quê? Um osteosarcoma, que é o sarcoma primário mais comum, né? O osteosarcoma. Tá? Então, ó, 16 anos, raio-x simples, fíbula metáfise da fíbula proximal, ressonância, né? Olha a fíbula aqui, ó. Isso aqui é a tíbia, isso aqui é a fíbula. Olha em torno da fíbula como é que tem um sinal, não sei se é T1 ou T2, sinal diferente aqui. Tá? A TC do tórax é a cintilografia, a biópsia, o sarcoma, quimioterapia pré-operatória e quimioterapia pós-operatória, após a ressecção. Resultado bom. Tá bom? Entenderam? Alô? Sim, Gente, professor, tudo certo. então, assim, eu e o Júnior, a gente vai colocar para vocês começarem a estudar, que a prova daqui a 3 semanas, né? Começar a estudar, a gente vai botar aquela aula do PERT da infecção no AVA para vocês também começarem a estudar. E a prova vai ser no mesmo estilo mesmo jeito da prova do primeiro módulo, mesmo jeito, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, Pode pode falar, falar, porque não é dúvida de aula, não, pode falar. Eu também não dúvida, não. Eu queria saber, em relação àquela aula que não teve, que deu problema na internet, vocês vão tirar esse tema da prova? Qual? Teve uma aula que deu problema na conexão, aí a gente acabou não tendo? Ah, Era vai. uma doença congênita, eu acho. Isso.
Não, a gente não vai dar aquela que deu problema de conexão. Eu vou começar a falar de perto e infecção, não foi? Foi. Doença de perto e infecções, não foi? Foi. Então, eu vou conversar com o Júnior, né? A gente vai botar lá no AVA, né? Mas esse tema vai estar na prova ou não vai estar na prova? Acho que podia estar na prova, porque não é difícil. E, assim, a gente coloca no AVA e semana que vem conversa com vocês sobre isso. Mas, assim, inicialmente vai cair na prova, porque é um tema, né, que não é difícil, tá? Professor, Oi. você pediu para eu. Você pediu não. Eu fui na coordenação e pedi revisão de prova. Eu e a Gabi, a gente foi lá. Mas aí eles falaram que já tinha passado da data que a gente podia pedir. E aí que era pra gente falar com vocês para ver se vocês agendavam com a coordenação. Eu liguei para a Alessandra hoje, ela falou que a gente pode dar revisão de prova. A gente tem que combinar um dia. Ah, então tá. Eu vou falar com o Júnior. Prova na próxima aula, antes de começar a aula, a gente faz a revisão. Na próxima, a gente podia fazer a revisão na próxima aula prática. Tá. A gente leva a prova. Semana que vem não tem aula prática, mas na outra semana tem, não é isso? Tem. Na verdade, a gente vai entrar em recesso. E aí a nossa próxima aula prática é só dia 5 de janeiro. É por causa do Natal, Ano Novo, não é isso? Vamos ficar 10 dias. Então, na próxima aula prática, a gente leva a gente, na verdade, vai levar. É porque vocês vão ter em DOC. Tem uma turma que vai ter numa semana, outra turma na outra. A gente leva nas 2 semanas a prova. Tá bom. A aula prática vai ser aparelho engessado. Então, a gente leva a prova tanto para a turma B quanto para a turma A, tá? Tá bom, professor. Obrigada. Na aula prática, aí a gente faz a revisão. Tá bom? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ô, professor, eu não entendi muito bem desse tema que vocês não deram, que vai cair na prova. Tipo, Eu acho que podia cair, né? Porque... Mas, tipo, vocês não vão encaixar em nenhuma aula, assim, nenhum dia, porque senão podia só deixar um vídeo gravado pra gente no AVA. Não sei. Assim, a gente vai deixar o vídeo no AVA para vocês dar aula. Mas, assim, é uma aula importante. Seria bom cair na prova para vocês estudarem. Entendeu? Não é difícil. Não é difícil. Na próxima aula a gente conversa sobre isso. Acho que seria bom cair na prova por causa disso. Nós somos assim, né? A gente estuda mais quando a gente tem a prova, não é? É a característica da gente, né? Tá bem. Dá para você estudar, entendeu? E a prova vão ser 10 questões de novo, então. Eu vou conversar com o Júnior aqui sobre isso. 10 questões. 10. Então tá. 10. Mas não tá difícil, tá? A prova não é difícil. Não tem pegadinha, essas coisas, não é difícil. É aquilo que tá mesmo escrito ali, pronto. Tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigado.